para evitar que Prost seja campeão já aqui na Espanha, ele tem que vencer ou, na pior das hipóteses, chegar em segundo. Mas se chegar em segundo, tem que torcer para Prost não estar entre os 3 primeiros para não somar ponto nenhum. Aí a reta do circuito de Jerez. Você vai tomando contato agora com retas e curvas deste circuito difícil, que desgasta muito os carros, principalmente freios e pneus, que dá também um desgaste muito grande aos pilotos. Completando a curva no fim da reta, são 2 curvas praticamente, aí tomando para a esquerda, eles jogam 4ª e 5ª marcha nesse ponto, saindo em terceira ali, 4ª e 5ª marcha, para novamente jogar uma terceira, um pouco mais à frente para buscar a curva para a direita. Aí você vai vendo Patrese, logo atrás Piquet. Carro de Prost, atrás dele o Pierluigi Martini. Senna, Berger, Prost, Martini, Alliot, Patrese, Piquet, Brundle, Alesi, Pirro. Aí a volta de aquecimento de pneus, volta de apresentação para o Grande Prêmio da Espanha 1979. A previsão, portanto, de parada para a troca de pneus. Aí Senna, Berger, Prost. Senna determinando o ritmo bem lento. E as TVs dos carros, hoje montadas nos carros de Senna e Prost, que dá a você a perspectiva de um belíssimo espetáculo, de uma carona do mais alto nível, para que você possa curtir neste Grande Prêmio da Espanha. Aí o carro de Luiz Pérez Sala, esse vai levar uma grande colher de chá hoje, porque é o piloto da casa, era o que mais se falava ontem aqui na Espanha. O Sala larga na 20ª posição, de que não é possível, que ele não é tão mais lento assim que o Martini. Como é que o Martini larga em 4º e ele em 20º? Que estão perseguindo o Sala, que ele não teria o mesmo equipamento. E seguramente nós vamos ter a oportunidade de ver várias vezes aí o Luiz Pérez Sala andando com a Minardi de número 24. Ele já vem chegando para a reta, completando os 4.218 metros do circuito de Jerez. Senna já chega ali à sua posição, por dentro, um pouco mais à frente que Berger. A primeira curva é tomada por dentro. Prost na 3ª posição, Martini em 4º. A 5ª posição é de Alliot, o 6º é Patrese, o 7º é Piquet, o 8º é Martin Brundle. São as 4 primeiras filas. Quando o Maurício Gugelmin, que é o último posicionado, 26º, parar lá embaixo, aí vai passar uma bandeira verde. E o diretor de largada, o starter, aciona a luz vermelha de 4 a 6 segundos para a verde. Aí Ayrton Senna mergulha, parte em busca da primeira curva. Vai parando o Gugelmin, vai passando a bandeira verde. Vamos para a largada, luz vermelha, vamos para a verde. Senna tenta largar na ponta, Prost vem atrás, Berger força junto com ele. Na briga pelas primeiras posições, Senna por dentro para tomar a ponta. É o primeiro colocado, Prost em terceiro, Martini por ali, Brundle fritou os pneus. Gugelmin com cuidado ganhando uma posição lá embaixo, saindo da 26ª posição. É difícil, os carros não se espalham porque as curvas são de baixa velocidade logo após a largada. Complica tudo. Ali o Nakajima que bate, faz um salseiro terrível. Gugelmin se aproveita, ganha 4 ou 5 posições. Satoru Nakajima bateu logo na 3ª curva e ficou ali à frente de todo mundo e todo mundo batia nele. Olha lá, bate no guarda-reio, volta, o Capelli sai para um lado, o Gugelmin sai pela grama por dentro, aí sai tracionando o Gugelmin e vem buscando para ganhar 4 posições, ele que largou em 26º. Senna é o líder, com Berger logo atrás. A tendência é de que a Ferrari tenha um rendimento melhor nesse princípio de prova, mais equilibrada para as curvas fechadas do circuito de Jerez. Senna é o primeiro com Berger em segundo, com Prost na 3ª posição. São os 3 primeiros colocados. Patrese vem ali em 4º, pressionando muito. A 5ª posição é de Martini, o 6º é Alliot, são os 6 primeiros colocados. Nelson Piquet caiu para a 9ª posição.
Senna, Berger, Prost, Patrese, Martini, Alliot. Eles vêm para completar a primeira volta, rasgando na reta Ayrton Senna. E aí você pega a carona no carro de Senna. Pela primeira vez na temporada, você vai no cockpit de Ayrton Senna. Berger não lhe dá folga, fica logo ali atrás. Prost muito mais cauteloso na terceira posição. Mas se bobear, começa a receber pressão também no carro de Ricardo Patrese. E esta câmera está colocada atrás do carro de Martin Brundle, da Brabham de Martin Brundle. Capelli vem para os boxes, ele que se enroscou ali naquele acidente de Satoru Nakajima. Eles estão na segunda volta, com a liderança para a Senna, muito pressionado por Gerhard Berger. Reginaldo Leme, a sua primeira participação, a sua expectativa para este grande prêmio. Bom dia, amigo da Globo. Uma largada muito boa que conseguiu o Senna, e essa pressão do Berger em cima dele é exatamente o que se esperava, porque a Ferrari andou muito bem todos os dias de treino, se preparou muito bem no warm-up, e em que pese a ausência do Nigel Mansell, que seria outro que estaria aí na traseira do Senna, o Berger, é claro, não vai dar moleza, vai pressionar bastante, como realmente está acontecendo agora. Ele que venceu em Portugal e está correndo atrás de uma nova vitória, embora aí tem uma outra história, né? Ele vai ser companheiro de Ayrton Senna na próxima estação, na próxima temporada. Isso tudo é um assunto discutido, muito discutido depois do acidente de Mansell, envolvendo Mansell e Senna em Portugal. Está aí uma corrida muito difícil, é uma corrida que dura perto de 1 hora e 50 minutos, calor muito forte, trocas de pneus inevitáveis, pelo menos uma troca inevitável, e muito chão pela frente, muita coisa pode acontecer. Você viu ali como o Berger foi em cima do carro de Senna. Vai até ter havido um problema ali numa mudança de marcha de Senna, porque o Berger foi demais em cima do carro dele. Aí de novo você está no carro de Ayrton Senna. Ele vai na ponta na terceira volta, no total de 73 voltas. Toma a curva para a esquerda, traz sempre com ele Berger. Repare, não lhe dá folga Berger. Prost acompanha mais a distância. Senna, Berger, Prost, Patrese, Martini, Alliot. São os 6 primeiros. Nelson Piquet cai para a 10ª posição. Aí o carro do Capelli, o problema dos freios ali no carro do Capelli. Ele já perde 1 volta e meia, vai tentar voltar à prova. As coisas não andam bem para a March. A March está precisando de marcar pontos para evitar a pré-classificação para o próximo ano. E o Berger está ali juntinho de Senna. Aí na reta que o Senna tenta usar toda a potência do seu motor Honda. A câmera colocada atrás do carro de Martin Brundle. Então você vai vendo aí de frente o carro de Pirro. É a 4ª volta no circuito de Jerez. Senna e Berger, não há distância entre eles. Abaixo de 1 segundo a distância de Senna para Berger, e você vê e acompanha. Usa mais pista, inclusive Ayrton Senna, para conseguir se manter à frente de Berger. A expectativa de Senna é que à medida que o tempo passe, que o carro vá perdendo peso, ele consiga ter um rendimento melhor em relação às Ferrari. Porque é difícil, delicada a sua situação com a pressão ali de Berger. Olha só o Berger como está próximo. E o Prost que não consegue também fugir da presença de Ricardo Patrese na 4ª posição. Martini e Alliot vão ficando um pouquinho mais para trás. Aí os 4 primeiros, depois aparece Martini, o 5º, Alliot, que é o 6º. O Prost, como sempre, numa corrida de observação. Nelson Piquet continua na 10ª posição.
4 voltas completadas, eles entram pela volta de número 5, Maurício Gugelmin é o 22º colocado. Aquilo que nós dizíamos, ele largou em 26º, largou bem, ganhou uma posição na primeira curva e depois saiu bem do acidente de Nakajima, ganhando mais 3 posições. O Capelli, mesmo parado nos boxes, já estava atrás de Maurício Gugelmin. 5ª volta, e aí Ayrton Senna na liderança. Outra vez no carro de Senna. Para o trabalho, a mão de obra que ele tem. Como vai usando toda a pista. Tem que aproveitar estas primeiras voltas quando não há retardatários. Ou tentar usar os retardatários depois. Ele, Senna, que sempre teve como uma de suas especialidades negociar muito bem e de forma muito rápida a ultrapassagem em cima dos retardatários. Porque Berger não dá a menor folga. Eles vêm para completar mais uma volta. Deixam ali a entrada dos boxes. Vão entrar pela reta. Sai de segunda marcha, despeja a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Logo que coloca a sexta, já vem para desaceleração e nova redução para quinta, quarta, terceira e segunda. É muito bom o rendimento do próximo, que foi dos 4 primeiros colocados, o que virou mais rápido nessa volta agora. O Senna fez 29,20, o Berger 29,14 e o Prost 29,06 e o Patrese 29,12. O Patrese está nesse ritmo, mas vale a explicação. Você se lembra que a Williams estreou o seu carro novo em Portugal, o FW13, e aqui também na Espanha, andando com o FW13 nos treinos. Depois a equipe fez uma opção. Um dos pilotos deveria usar o carro novo, o Thierry Boutsen aceitou o sacrifício e o Patrese preferiu voltar a correr com o velho, o FW12, por isso que esse rendimento muito melhor, evidentemente, que o de um carro novo. Ainda a ser testado, muita coisa ainda a ser testada. Tanto que o Patrese largou na 6ª posição e está em 4º, o Thierry Boutsen largou na 21ª posição e está em 19º com o FW13, que é o carro novo. O Thierry aceitou o sacrifício depois de conversar com a equipe, porque um dos dois tinha que se sacrificar, porque na verdade a Williams está tentando aí uma jogada para sair na próxima temporada, o ano que vem, já sair na frente das outras equipes. Vai ser a única que já vai sair com um carro novo e um carro novo que já terá feito 4 provas. Capelli volta à pista depois de perder 3 voltas. Senna completa a volta de número 6. 1:29,2 para Senna. 1:29,4 para Berger, 1:29,3 para Prost e 1:29,2 para Patrese, que com isso não perde o contato ali com Prost. Prost, Patrese, Capelli lento, o Martini fazendo ali ultrapassagem em cima do Capelli, que voltou à pista agora. Martini, que é o 5º colocado. Vamos pela 7ª volta. Aí está o carro de Ricardo Patrese. Ele tenta se aproximar de Prost, botar um pouco de pressão em cima do francês. Repare que não há praticamente diferença entre os 4 primeiros. O Prost, que também não consegue uma aproximação maior em cima de Berger, mas vai ali no visual. Aí o carro de Prost. Agora a sua carona é com o francês Alain Prost. Ele vê ali a distância, o carro de Berger à sua frente. Vai marcando esta distância. E no retrovisor procura Patrese, que está próximo a ele também. E o Berger vai que vai para cima do Senna. Olha só. Ayrton tem que tentar evitar a aproximação definitiva do Berger, porque é muito difícil uma ultrapassagem nesse circuito, a não ser no final da reta dos boxes. Então aí é que está o mistério. O Senna tem que fazer bem essa curva de entrada da reta, para usar a potência do seu motor Honda, para evitar então maior aproximação de Berger, para que Berger não possa tentar armar alguma coisa no final da reta. Ali a batida forte pelo macacão, da impressão de seu Larini, Nicola Larini com a Ozella, bem no meio do circuito, no miolo. Os carros vão passar daqui a pouco, onde ficou parado ali o carro do Larini. Aí está, exatamente Ozella, de Nicola Larini. Senna e Berger. Outra curva lenta tomada em terceira e aí tome potência outra vez.
Essa de pé embaixo. Mais uma perna para a esquerda. Outra vez uma curva em terceira e tome potência de novo. Aí quarta, quinta e sexta. E pé embaixo aí para a direita. E novamente a redução para a segunda marcha. Para ganhar outra vez a reta dos boxes. Eles vêm para completar a oitava volta de um total de 73. Sempre ali Senna, Berger, Prost, Patrese. O Martini já ficando um pouco para trás. Na quinta posição, aliou em sexto. São os 6 primeiros colocados. Nelson Piquet perde a 10ª posição para Alessandro Nannini. É 11º colocado Nelson Piquet. Maurício Gugelmin na 21ª posição. Largou em 26º, vai fazer uma corrida de espera para ver o que acontece. E a respeito do Piquet, vale dizer que o fato de ele ter obtido o 5º tempo na sexta-feira, o 7º no sábado, não significa que o carro tenha melhorado nada. É apenas uma circunstância na pista, a forma, um piloto de talento numa pista travada, em que o motor não, a potência do motor não importa muito, então ele conseguiu esse rendimento muito melhor do carro. Na corrida, algum problema que o está fazendo perder posições que ele poderia estar já disputando ali 7ª, 6ª posição, que foi a sua posição de largada. Aí você vai vendo o Senna e sempre a presença incômoda de Berger. Não desiste o Berger. Eles vêm para completar mais uma volta. O Berger com isso abre um pouquinho em relação ao Prost. E a mesma distância entre Prost e Patrese. Entra próximo a Senna agora na reta do Berger. Lembrando sempre que Nigel Mansell está fora da prova. Ele está suspenso. $50 mil de multa e uma corrida de suspensão. Pelo que ele fez em Portugal é pouco. Se bem que já tem gente achando que foi demais. O caso de Mansell ainda vai ser julgado no próximo dia 5, na sede da FIA em Paris. E o próprio Mansell que vai se encarregar de sua defesa. Vamos pela volta de número 10. Senna, Berger, Prost, Patrese, Martini e aliou nas 6 primeiras posições. 89. A Globo pega para valer. Fórmula 1 89. Oferecimento. Produtos da Veni. Cerveja Brahma Chopp. Nescafé. Samoa. E do seu Posto Esso. E olha só o Berger como vai para cima de Senna. Realmente muito próximo. Muda um pouco o traçado. Quando puxou um pouco para dentro, se afastou um pouquinho de Senna. Essa é a vantagem que Senna tem que entrar na reta em todas as vezes. Para poder fazer falar mais alto o seu motor Honda. Apesar de 10 cilindros, o Honda ainda tem uma potência maior de final de reta do que o motor 12 da Ferrari. Agora é o carro de Alesi, quem você vê logo atrás do Brundle. Era o carro de Pirro. O Pirro passou para a 7ª posição. Passou o Brundle. Então o Alesi ficou atrás de Brundle. Aí está Gerhard Berger, que é o 2º colocado. Berger que teve uma temporada difícil depois do acidente em San Marino, na segunda prova. Ficou fora do Grande Prêmio de Mônaco. E depois foi só bater e quebrar. Piercarlo Ghinzani vai com a outra Ozella para o box. E o Berger no fim da temporada desencantou. Ganhou, fez segundo na Itália e ganhou em Portugal. E aí está de novo na 2ª posição. Jornada nas Estrelas 4. A Volta para a Terra. Um filme inédito. Amanhã em tela quente.
Aí você vai vendo o Senna e Berger. E o Prost sempre na dele, né? Na sua tocada normal. Ali, em terceiro, para ver o que acontece. Ele está esperando para ver o que acontece dessa disputa Berger e Senna. E, em todo caso, está numa posição que me interessa muito. Porque esse terceiro colocado, essa terceira colocação de Prost, já obriga o Senna a 3 vitórias para tentar o título mundial. Do contrário, se o Prost não conseguisse essa colocação, poderiam bastar 2 vitórias e uma segunda colocação. Dessa forma, não. O Prost precisa desse terceiro lugar. Aí a briga de Brundle, Alesi e Nannini. Brundle é o 8º, Alesi o 9º e Nannini o 10º. E Nelson Piquet vem logo atrás dessa briga aí na 11ª posição. Maurício Gugelmin continua em 21º. Nós estamos na volta de número 12. É o Grande Prêmio da Espanha. De frente para você o carro do Alesi. Sabe de quem é a melhor volta da prova? Felipe Alliot, 1:28.648. É os motores 12 cilindros Lamborghini. Estão empurrando bastante. O Alliot é um piloto rápido. De corrida é ruim. Os seus erros comprovam que de corrida ele é um piloto ruim. Mas a Lola está juntando gente competente na sua equipe. O projeto do carro é de Gerardo Carugi, que trabalhou com Senna, que trabalhou com Piquet na Lotus. O motor é de Mauro Forghieri. Olha aí, ó. Olha a graça do Alesi com o Brundle. Eles têm praticamente que parar. Com isso o Nannini chega ali na briga. Eu dizia, o projeto do motor, o Lamborghini 12, o desenvolvimento é do engenheiro Mauro Forghieri, de tantos anos de Ferrari. Então se junta aí a experiência do Carugi com o Forghieri, um canhão para empurrar, e o Alliot, que é um piloto rápido. Maurício Gugelmin passou ali buscando, brigando por uma posição. Teve o Modena que chegou a parar também. E o Gugelmin disputa com o CAF a 19ª colocação. Aí você vê que já não aparece o Nannini. A briga de Brundle e Alesi, o Nannini estava logo ali, o Nannini foi lá para trás, caiu para a 18ª posição. Quando ele chegou ali, se enroscou com os dois, cometeu um erro, caiu para a 18ª posição. O Piquet é o 10º e está 2,8 atrás do Alesi. O Piquet herdou a posição do Nannini. Ayrton Senna está iniciando a volta de número 14. Sempre trazendo com ele Gerhard Berger. Senna, Berger, Prost, Patrese, Martini e Alliot. Sempre as 6 primeiras posições. Aí a marcação depois de 12 voltas, eles já estão na volta de número 14. Senna tenta abrir um pouquinho em relação a Berger. Volta de número 14. A previsão de troca entre a volta de número 20 e número 30 para uma corrida de 73 voltas. Essa era a informação oficial da Goodyear, que dizia que todos os pilotos com pneu Goodyear estavam largando com pneus macios, pneus tipo C, a não ser o Palmer, que largava com uma mistura de C e B, mais macio e mais duro. E a previsão da Goodyear era parada para todos eles entre as voltas de número 20 e número 30. Eu acho meio prematuro parar na 20ª volta numa corrida de 73 voltas. Isso aconteceria daqui a 5, 6 voltas. Mas para levar até a volta de número 30, aí eles estariam na metade do que teriam que andar com esse primeiro jogo de pneus. Vai muito do que o piloto consegue com o tanque cheio, com o carro mais pesado. E como ele consegue levar o seu carro. Senna completa a volta de número 14, entra pela de número 15, Berger vem com ele, Prost, uma distância já maior entre Prost e Patrese. E Senna também tentando se afastar um pouquinho de Berger. Você pode se surpreender aí com esse aerofólio duplo da
da equipe McLaren. Mas é que Jerez de la Frontera é o tipo da pista onde todo mundo tem mais é que usar asa mesmo. Olha aí agora a melhor volta de Senna na prova, 1:28.455. Nessa mesma volta o Berger virou 1:28.637 e o Prost 1:28.456. Quer dizer, 1 milésimo mais lento que o Senna nessa volta. O Prost realmente está rendendo muito bem. Tá até surpreendente o rendimento do Prost, que a ideia talvez não seja partir para uma briga, mas ele está esperando a briga do Berger e do Senna, mas acompanhando de perto. Aí o Nannini aí. Eu dizer que ele já tinha caído para a 18ª posição, que se enroscou ali atrás do Brandon e do Alesi. Agora ele vai ali na caixa de brita, fica difícil. Ele fica pedindo para empurrar. Aí existe sempre a discussão, né? Está parado num lugar perigoso, é obrigado a empurrar. Não está parado num lugar perigoso, não pode empurrar. Empurrar determinaria a desclassificação. E ele fica ali na discussão com os fiscais de pista, pedindo para ser empurrado, girando em falso na caixa de brita. 15 voltas completadas, vamos para a volta de número 16. E olha aí onde está o carro do Nannini, ó. Ele já retirou o volante e vai desistir da prova. 28.571 de Senna nesta volta contra 28.592 de Berger e 28.555 de Prost. Os três andando no mesmo décimo de segundo. E aí o Nannini já voltando a pé. O Jaume já é o 20º colocado. E vai ganhar mais uma posição porque Nannini abandonou. Já é, portanto, o 19º colocado. Piquet é o 10º. Você confere aí depois de 15 voltas, não há diferença. 0.9 de Senna para Berger. 1.7 de Berger para Prost. E 1.9 de Prost para Patrese. Depois o Martini, que já vem bem longe. 7 segundos e meio atrás do Patrese, o Martini, que é o 5º colocado. O Pirro passa a ser o 6º colocado, um bom desenvolvimento da Benetton, uma boa corrida de Emanuele Pirro. Pirro que vai perder o lugar na Benetton na próxima temporada. Benetton vai ter Nelson Piquet e Alessandro Nannini. Mas o Pirro pelo menos garante de volta o seu emprego de piloto de testes da McLaren. Com Senna e Berger pilotando as McLarens, o Emanuele Pirro vai ficar no trabalho de desenvolvimento desses carros. Um trabalho que ele fez e fez muito bem na última temporada, 1988, quando o Senna foi campeão, Prost foi o vice. Nelson Piquet vai para o box. Estava na 10ª posição, vai para o box Nelson Piquet. Aí você de novo vai no carro de Prost. E aí Piquet trocando os pneus. Os primeiros já estão na 17ª volta. Eu dizia que 20º era prematuro, Piquet, para contrariar, parou ainda antes. Quando ele sai do box, ele completa exatamente a volta. Aí o carro de Prost. Repare que ele perdeu um pouco de contato com os dois primeiros. No carro você viu que não dava para enxergar ali os carros de Berger e Senna. O Berger que também foi para cima do Senna. É isso porque a última volta do Prost foi bem inferior em relação a Senna e Berger. Senna 28.35, Berger 28.36, Prost 29.70, Patrese 29.02. Aí passando o Prost e aí passando o Patrese. Os 4 primeiros já completaram a volta de número 17 e entram pela volta de número 18. 89, a Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento cerveja Brahma Chopp, Nescafé, Samoa, do seu posto Enso e produtos da Veni. Aí você vai com o Prost. Ele vai ganhando lá a reta oposta, o Berger e Senna já vão saindo desta reta. Aí nesse ponto, no momento em que eu falei até ali, a vantagem que os dois primeiros têm para Prost. O carro de Nannini sendo retirado da posição em que se encontrava.
A diferença entre Senna e Berger permanece, ou seja, nenhuma. Berger muito próximo a Senna. O Prost que estava 1 segundo e 7 atrás do Berger, que já passa de 4 segundos do Berger. Vamos ver ao final desta volta. O Piquet, depois da troca de pneus, voltou exatamente atrás do Maurício Gugelmin, mas ele está bem atrás, em 5 segundos atrás do Gugelmin, na 18ª colocação. O Gugelmin segue em 17º, tentando tirar os 9 segundos de diferença que o separam de Ed Silva. Aí o Prost. Senna baixa de 1,28, vira 1,27,7. Faz a volta mais rápida com 1,27,7 contra 1,28,2 de Gerhard Berger. O Prost 1,28,4, se recuperando aquela volta ruim. Mas o Patrese, em compensação, virou 1,29,7 e perdeu o contato com o Prost. Com essa volta do Senna 1,27,70 já é melhor que a volta do Prost, que foi a melhor volta da prova do ano passado, 1,27,84. Mas ainda está longe, não longe, está próximo, mas 1 segundo do recorde oficial da pista, que é de Gerhard Berger, 1,26,98. Quer dizer, o Senna ainda deve baixar com 18 voltas, ele ainda pode baixar bastante e se aproximar do recorde, que deve normalmente ser batido. Teoricamente vai ser batido, porque o recorde da pole foi batido facilmente. A pole de 88 era 1,24,06, o Senna estabeleceu em 89 1,20,29. Senna tenta apertar o ritmo para fugir do Berger. A diferença de 0,8, 0,9 subiu para 1,3. Mas o Berger volta a botar pressão. Volta a tentar se aproximar. Veja só onde está o Berger. Senna tenta andar o mais rápido possível. O carro vai perdendo peso. Ele vai tentando andar o mais rápido possível. Mas o Berger continua por ali. A diferença de 0,7. Depois que eles completaram a volta de número 19. Porque foi a vez do Berger ser bem mais rápido. Senna virou 1,28,2 e o Berger virou 1,27,6. O Prost é que vai caindo. Virou 28,4 e já está a mais de 5 segundos de Gerhard Berger, que é o segundo colocado. Dava a impressão que o Senna ia começar a abrir a vantagem. Imediatamente o Berger pisou no da direita para não perder contato. E agora o Senna vai tentar fugir de novo. Eles vão pela volta de número 20. Aí você vai vendo Ayrton Senna. Maurício Gugelmin que vai na dele, 17ª posição. Parou ali o Caff, que exatamente estava a poucas voltas atrás, brigando com o Gugelmin. O Gugelmin é o 17º, Piquet o 18º, mas já com pneus novos. Mas ainda se mantendo a diferença de 5 segundos de Gugelmin para Piquet. Guinzani. As roselas saíram do pré-qualifying, quer dizer, da pré-classificação. Conseguiram lugares razoáveis no grid, mas você já viu as duas roselas fora de prova. 21ª volta. Os Trapalhões, o quarteto mais louco do Brasil, hoje 7h15 da noite. Sempre Senna e Berger nas primeiras posições. Senna voltou a ser mais rápido, mas pouca coisa, 28,1 contra 28,4. Os mesmos 28,4 de Prost contra 28,8 do Patrese. Berger não desiste. Senna, Berger e 5 segundos atrás deles vem Alain Prost na 3ª posição. 21ª volta de um total de 73. Confira Senna, Berger, Prost, Patrese, Martini e Pirro. Aquilo que eu dizia, o Pirro que tomou o lugar de Philippe Alliot. A 6ª posição de Philippe Alliot. O Brandon e o Alesi sempre ali atrás. Esse é o carro do Alesi. O Brandon é o 8º, o Alesi é o 9º. O 10º colocado é Jonathan Palmer. Volta
para abrir a Ayrton Senna, virou 27,6 contra 28,2. Abriu 6 décimos em relação a Berger. Leva a diferença praticamente a 1,5 segundos. É a vantagem mais folgada que ele consegue nas últimas voltas. Virou a Alesi como dá combate ali ao Brandon. Aí o Capelli, que já perdeu 3 voltas, está fora de classificação. E olha lá a briga dos dois. É a segunda vez que eles se enroscam. Agora se deu melhor o Alesi. Ele forçou as 2 vezes em cima do Brandon. Na primeira tomou um chega pra lá e ficou atrás. Na segunda deu um chega pra lá no Brandon. E com isso ganha a posição. Conquista a 8ª posição. É impressionante como estão esses dois desde o início da corrida, se defendendo ali em cada curva. Agora parece que o Brandon ficou mesmo para trás. O Alesi é um outro piloto que também usa muita asa. Se você perceber bem, a parte amarela toda do carro, também, olha aí, ó, o replay, olha quando o Alesi tentou. Retarda a freada, repare. Ganha meio carro, vai ficar completamente sem traçado. Aí vai saindo de traseira ali, lógico. Aí vai o Brandon por dentro e foi parar na grama. Mas olha aqui vem a asa da parte traseira do carro do Alesi, também como é dupla. Porque essa pista, assim como Hungria, Espanha, a de Adelaide na Austrália, são as pistas mais lentas, em que o piloto usa bastante aerofólio, quer dizer, a inclinação do aerofólio é maior. Isso provoca um arrasto aerodinâmico maior, evidentemente, mas uma pressão aerodinâmica na traseira que segura a traseira do carro na pista. Isso, como essa pista, esse circuito praticamente não tem reta, o carro não sofre prejuízo em lugar nenhum. Se fosse numa pista de reta, uma reta forte, aí sim, porque com essa inclinação toda, embora tenha maior pressão aerodinâmica, quer dizer, o carro fica mais estável em curvas, na reta perde muito, porque o arrasto aerodinâmico é maior. Não é o caso aqui, então eles tocam asa nos carros. O Senna vai conseguindo abrir mais de Berger e ele recebeu agora a placa do box exatamente mandando apertar o ritmo. Os engenheiros, os técnicos da Honda lá no controle dos computadores checando o motor Honda e recebeu a placa Ayrton Senna para botar pimenta. Ele virou 27,6 contra 27,8 do Berger. A diferença chega a 1,7. Aí a briga do Warwick, Palmer, Shiver. Warwick, o Sala e o Shiver. Warwick é o 12º, o Sala o 13º, Shiver o 14º. Na frente deles, Andrea de Césares com o carro vermelho. Aí a Dallara que é o 11º. É exatamente o carro do Luiz Pérez Sala. E o Onyx do Leto largou na 17ª posição, um carro que vem evoluindo muito. O Johansson foi 3º no Grande Prêmio de Portugal, mas ficou no pré-qualifying, ficou na pré-classificação. Olha o carro do Brandon aí parado. E o Leto é um piloto finlandês que é apadrinhado pelo Keke Rosberg. Faz a sua primeira corrida, ele conseguiu pela primeira vez se classificar, faz a sua primeira corrida na Fórmula 1. Olha onde voltou o Brandon. Olha, eu conversava com a Ayrton Senna depois do Grande Prêmio de Portugal, e ele teve lá o seu enrosco com o Brandon, e falar dos pilotos que são difíceis, para os ponteiros. Eles falam muito do Aliô, que é meio doido, parece que é meio sem juízo. Eles falam muito do Arnoux, que anda complicando. E o Senna fala muito do Brandon, que o Brandon é terrível. Tirou uma sobreviseira ali o Senna. Diz que o Brandon é terrível, diz que ele não sai da frente, diz que joga o carro em cima, não quer saber. E aí você viu como ele saiu do box jogando o carro em cima dos outros, com os pneus frios. Quer dizer, vai sair dali da curva do fim, da reta dos boxes, vai entrar na sequência de curvas com pneu frio, vai complicar a vida de quem vem atrás. A impressão que se tem é que o Brandon mudou de categoria fisicamente, mas mentalmente não mudou. Ele está na Fórmula 3 ainda, onde vale tudo. Vocês se lembram? Quem não acompanhou,
Fica sabendo que Brundle foi o grande adversário do Senna na Fórmula 3 em 1983. Senna foi o campeão e ele foi o vice. Pedro de Martini vai para o boxe. Depois dessa fase na Fórmula 3, o Brundle entrou na Fórmula 1 ao mesmo tempo do Senna, sempre correndo por equipes menores, perdeu o seu lugar na Fórmula 1 e acabou se conquistando o título de campeão mundial de marcas do ano passado. Olha aí, à frente do Warwick. Aí ele conseguiu voltar à Fórmula 1 e sair agora pela equipe Brava. A Brava que também está marcando esse ano a sua volta, depois de ter ficado um ano ausente da Fórmula 1. Essa imagem está vindo exatamente do carro de Martin Brundle. Senna completando mais uma volta, completando a volta de número 25. Ele virou um 27,7 contra um 28,1 do Berger, sempre aumentando. Já traz a diferença para 3 segundos de Senna para Berger. Nós vamos pela volta de número 26, 89. A Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento Nescafé, Samoa, do seu posto Enso, produtos da Remy e cerveja Brahma Chopp. 25 voltas completadas. Essa briga é boa, hein? De Césares, Brundle, Warwick. Briga é boa. Senna é o primeiro, Berger é o segundo, Prost o terceiro, Patrese o quarto, Pirro é o quinto, Alesi é o sexto. Felipe Alliot é o sétimo colocado. Apenas esses já completaram 25 voltas. Palmer é o oitavo. E aí vem essa galera toda aí. Olha o Brundle para cima do De Césares. Fechou a porta ali o De Césares, Brundle, o Warwick logo atrás, depois o Sala e o Schieber logo atrás do Sala. E o Martini que parou para trocar pneus, volta ali atrás do Schieber. Martini que largou na quarta posição, foi quinto por muitas voltas. Agora com pneus novos vai render mais e tem tudo para passar essa turma aí que ainda não parou para troca de pneus. Vamos pela volta de número 27. Naquela previsão de parar entre 20ª e 30ª, tá aí o próximo box. É o primeiro que para trocas, perde a terceira posição para Patrese. Aí a troca no carro de Prost. Um bom tempo, menos de 8 segundos. O Prost voltando à pista. Voltou ali enroscado com o Pirro na briga pela quarta posição. Olha só o Pirro atrás dele. Tem os pneus frios o Prost. Então o Pirro, veja como tem maior aderência. Se ele quer tentar ultrapassagem, tem que ser agora, porque depois aquece o pneu do Prost e ele não vai mais. Mas aí falta motor, né? Olha só. Aquela briga que eu dizia. De Brundle, de De Césares. E o Pirro acaba se mantendo atrás de Prost. Portanto, voltou na quarta posição o Prost. Senna, Berger, Patrese, Prost e Pirro. Sala. Seu companheiro Martini já tinha parado. Olha, todo mundo parando nos boxes para a troca. O Gujomin ultrapassa o Thierry Boutsen e vai para a 14ª posição. Vai fazendo uma corrida de recuperação, aquilo que ele pretendia, aquilo que imaginava ser o melhor. Aí Senna já negociando ultrapassagens. Você vê que ele já colocou 2 retardatários entre ele e Berger. Patrese vai para a troca. Prost vai passar para recuperar a terceira posição. Pirro também passa, é o quarto colocado. Demora na troca de Patrese. Portanto, os 4 primeiros passam a ser os 5 primeiros agora, porque a Alesi também passou. Muita demora na troca de Patrese. Senna é o primeiro, Berger o segundo, Prost o terceiro. Pirro é o quarto, Alesi o quinto, Patrese é o sexto. São os 6 primeiros colocados. E eles estão na volta de número 28. Aí Senna deve estar próximo à sua parada. Aí Ayrton Senna.
Ele vai levando sempre ali 2 segundos e 8, 2 segundos e 9 em relação a Berger, que é o segundo colocado. Passa completando mais uma volta e Berger vai para o box. Vai para o box Berger. Temos que ficar de olho em Prost para ver o posicionamento de Berger em relação a Prost. Aí o trabalho da Ferrari. Como sempre, trabalhando muitíssimo bem a Ferrari. 6:20, outra vez o excepcional trabalho da Ferrari. Berger volta na segunda posição e com mais vantagem ainda do que tinha de Prost, antes dos dois pararem para a troca. Prost agora tem tudo para tirar um pouquinho, porque já tem os pneus novos e aquecidos. O Berger tem que lutar aí para sustentar essa vantagem em relação a Prost. Melhor volta da prova de Alain Prost, 1:26.915. Já com os pneus novos. Aí o Aliô. Agora a troca da Ferrari que foi muito boa, hein? Nos últimos 3 anos a Ferrari não tem perdido uma troca. Não tem perdido para ninguém no tempo de troca. A não ser, é claro, por algum problema que possa acontecer. Olha lá, ó, o Minardi saindo na terra. Rodou, ficou numa posição perigosa. O Gugelmin passou ali. É o Martini. Ayrton Senna vai para o box. Aí você vê Senna entrando. Vamos ver a troca da McLaren. Aí Senna parando para sua troca de pneus. Tem que ser no capricho. Eu fico de olho na pista procurando o Berger. 7:55. Trabalha bem a equipe McLaren. Finalmente uma troca para Ayrton Senna. Ele reclamou muito de suas últimas trocas de pneus. Voltou ainda à frente do Berger. Repare, logo ali à frente, porque foi melhor a troca de Berger. Berger já vem na sua segunda volta depois de troca de pneus. Tem os pneus mais aquecidos do que Ayrton Senna. Senna é o primeiro, Berger é o segundo, Prost é o terceiro, são os 3 primeiros colocados e os 3 já pararam para a troca de pneus. Emanuele Pirro, que era o 4º colocado, para fazer sua troca. A 4ª posição passa a ser de Alesi. Pirro volta em 5º, Patrese é o 6º. São os 6 primeiros colocados. Já com as trocas de pneus, menos para Alesi, que está na 4ª posição, foi ainda o que não trocou. Tá fumando muito o motor Ferrari do Berger, hein? Já algumas voltas, está fumando muito. Em algumas mudanças de marcha, vai fumando, faz fumaça o motor de Berger. Thierry Boutsen é quem para a troca de pneus. Senna, Berger e Prost. E os 3 já pararam para a troca. E eles vão pela volta de número 30. Não chegamos sequer à metade da prova ao Grande Prêmio da Espanha. Senna completa a volta de número 30, trazendo com ele Berger. Pegou tráfego ali logo na saída. 1:31:33 a volta de Senna contra 1:26:5 a volta de Berger. Porque esta volta de 31:33 se conta inclusive com a parada. Berger faz a ultrapassagem ali em cima do Thierry. A volta mais rápida passa a ser de Berger, 1:26.54. Exatamente essa anterior, a sua segunda volta depois que trocou os pneus. Carro mais leve, pneus novos, ritmo mais forte. A vantagem de Senna, 2.24. Antes deles providenciarem parada para a troca de pneus, a vantagem era de 2.9. Daí como trabalhou melhor a equipe Ferrari. Volta de número 31. Música, humor, jogos e muitos prêmios. Hoje no Domingão do Faustão, a partir das 2 da tarde. De César para ali para a troca de pneus. E o Warwick também entra nos boxes para a troca de pneus. O Gugelmin, como não parou, vai ganhando posições. Falava do Gugelmin na 9ª posição. E aí você outra vez no carro de Ayrton Senna. Ele sai da curva no final da reta.
Fechou tráfego entre ele e Berger. Mas terá mais tráfego à sua frente. Virou 27 e 3 Ayrton Senna contra 26 e 9 de Berger. .83 a diferença. Senna pode ter agora a chance de aumentar esta vantagem, porque Berger tem 2 carros para passar antes que Senna chegue ao tráfego que está à sua frente. Aí chegou Ayrton Senna atrás do De Cesaris, que é sempre um problema. Fica aguardando pela melhor posição, pela melhor chance, sem arriscar muito. Faz a ultrapassagem. Aí deixando o De Cesaris para trás. Eri Schieber quem vai para o box para a troca de pneus. Estamos na volta de número 32. Senna passa completando mais uma volta. Ele perdeu muito tempo ali atrás do De Cesaris. Mesmo assim foi melhor do que Berger. Eu dizia Berger tinha 2 carros para passar. Virou em 27,6 o Senna contra 28,2 do Berger. 2,5 a diferença e o Berger tem que ainda fazer a ultrapassagem em cima do Andrea De Cesaris. Prost que virou um 29 cravados. Perde contato com os 2 primeiros colocados. Aí você vai vendo o Gerhard Berger. Ele vai chegando no De Cesaris. Também ainda não consegue a ultrapassagem. Aí você tem o replay da ultrapassagem de Senna, que foi na volta anterior, em cima do De Cesaris. Você viu como já pintava o Berger ali atrás. Ele tinha que definir essa ultrapassagem. E o Berger continua atrás do De Cesaris. Ele virou 2,5 atrás de De Cesaris, atrás de Ayrton Senna na última volta. Eles vêm agora para completar a volta de número 33. Outra vez ameaça, outra vez não vai. Aí 2,508 a diferença da volta anterior. Vamos ver ao final desta volta. O Berger vai perder mais. Ele perdeu inclusive a chance de ultrapassar no mesmo ponto em que o Senna fez a ultrapassagem em cima do De Cesaris. Agora tem que esperar a reta maior e vai aumentar. E aumentou para 3,8 a diferença. E o Berger ainda não conseguiu passar no final do retão. Melhor volta na prova de Felipe Alliot. Mas o Senna virou pé próximo. Alliot virou 1,26,2. O Senna virou 1,26,4. O Berger virou 1,27,7. Só agora que Berger consegue a ultrapassagem em cima de De Cesaris. Próximo aos 4 segundos a vantagem de Senna para Berger. Volta de número 34. Aí o Prost que é o terceiro colocado. 89. A Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento Samoa. Do seu posto Enso. Produtos da Veni. Cerveja Brahma Chopp. E Nescafé. Aí de novo a carona no carro de Senna. Senna, Berger, Prost, Alesi, Pirro e Patrese. São os 6 primeiros colocados. O 7º é Martin Brundle, o 8º é Palmer, o 9º é Alliot. São os 9 primeiros. Você volta a ver o carro de Senna. Gugelmin é o 10º colocado, com o Nelson Piquet na 11ª posição. Senna completa mais uma volta. Apenas ele e Berger na reta. 26,8 para Senna, 27,5 para Berger. A diferença sobe para 4,4. Só agora Prost completa a volta de número 34. 15 segundos atrás de Berger. Mas ele tem muita vantagem para o 4º colocado, que é exatamente o Alesi, que só passa agora. Alesi passou 17 segundos atrás de Prost. O 5º colocado, o Pirro, passou 2 segundos e 8 atrás do Alesi, e o Patrese 3 segundos e 2 atrás do Pirro.
São os 6 primeiros colocados. Aí você vai vendo o carro de Alain Prost. Ginástica aeróbica, lutas marciais, musculação. Será que a sua coluna aguenta esses exercícios de alto impacto? Fantástico. Hoje, 9h30 da noite. Aí sempre a imagem do carro de Prost. Volta de número 35, vamos nos aproximando da metade da prova. O calor continua forte. Um dia que já teve de tudo, que horas antes da largada, 3 horas antes da largada, 2 horas e meia antes da largada, choveu uma barbaridade. Mas ventos fortes levaram as nuvens e o sol voltou. E Senna vai ter tráfego outra vez pela frente. É uma pista difícil para ultrapassagem, mesmo para negociar essas ultrapassagens com retardatários. Basicamente é um ponto de ultrapassagem, o final da reta. Senna teria que tentar a aproximação maior até a tomada da reta, entrar junto, que aí passava os dois de uma vez só. É o que ele vai tentando fazer, vai chegando. Vai mergulhando na curva que traz para os boxes. Tem Piquet. E Luiz Pérez Sala. Faz a ultrapassagem em cima de Sala. Entra pela reta. Está muito atrás do carro de Nelson Piquet. Ele apenas se aproxima do lote de Piquet na curva no final da reta. Senna virou 27,2 contra 26,6 do Berger. Quase se enrosca ali com Piquet. Os 3 brasileiros vão aparecer juntos. O Gugelmin está logo à frente do Piquet. O Senna está ali atrás. Fez sinal para ele, pedindo a ultrapassagem. Piquet abriu para a ultrapassagem de Senna. Aí vai para o box o Alesi. Era o 4º colocado, o Alesi. Eu dizia, dos 6 primeiros, o único que não tinha parado para troca. Com isso o Pirro ganha a 4ª posição, para trás passa a ser o 5º. E o Alesi vai voltar depois de perder tempo. Senna já passou por Piquet e vai se aproximando de Maurício Gugelmin. Gouillard vai abandonando a prova. Olivier Gouillard vai abandonando a prova. Vamos na volta de número 37. Já passamos da metade da prova. Senna vem pela reta de novo. Berger tem Sala. Tem Piquet. Entra junto com Piquet. Situação difícil, ele fica para trás. Piquet olhou. Outra vez o Berger força em cima do Piquet. O Piquet ficou prejudicado com as ultrapassagens. Perdeu o contato com o Gugelmin e perdeu a posição em relação ao Sala também. Berger consegue a ultrapassagem então em cima de Piquet. E tem Luiz Pérez Sala entre ele e Senna. Eles estão na volta de número 38. O Berger andando mais. Andou 26,8 nessa volta. Senna andou 28,4. A diferença fica por conta do tráfego também. Da facilidade que um tem para chegar. Da sorte que dá na chegada do tráfego. Temos que esperar aí 2 voltas limpas em sequência, de um e de outro, para poder checar novamente. Eles vão pela volta de número 38. Olha só a encrenca para o Berger. Senna já passou por Gugelmin. Olha como o Sala travou os pneus ali atrás do carro do Palmer.
lá vai para a ultrapassagem. Fica sem passagem o Berger. E Senna vai tentar abrir a frente por isso. Sobe a diferença outra vez para 3 segundos, ponto 3. Berger agora tem apenas Maurício Gugelmin. Forçou tudo que tinha direito ali nessas ultrapassagens. Não quis esperar por chance melhor. Prost já passa também na terceira posição. Mas está 20 segundos atrás do Berger. Aí Nelson Piquet. É o 12º colocado contra a 9ª posição de Maurício Gugelmin. Gugelmin está tentando armar e atrasar ao máximo a sua troca de pneus ou tentar não parar de jeito nenhum. Aí o Berger. É exatamente Maurício Gugelmin quem está à sua frente. Já há muitas voltas, mais de 15 voltas, está fumando muito o Ferrari de Berger. Mas ele continua no ritmo forte. Ali atrás de Maurício Gugelmin, Gerhard Berger. Gugelmin procurou no retrovisor. Senna entra pela reta. Completa mais uma volta, Ayrton Senna. Berger tenta armar a ultrapassagem em cima de Gugelmin. Você vai vendo o carro de Senna. O Berger ainda está atrás de Gugelmin. Aí Senna pela parte alta do circuito. E o Berger que já passou por Maurício Gugelmin. Passou e foi embora. Agora eles vão ter pista livre à frente para que nós possamos fazer aquela checagem dos tempos. Volta de número 40. A vantagem de Senna 4 segundos, ponto 2 para Berger. Vamos ver nas próximas voltas. Agora eles conseguiram passar por um tráfego muito intenso. E por algum tempo vão ter pista limpa à frente. Aí Senna. Você vê que o Berger não apareceu ali. Senna vem se encaminhando para a reta dos boxes. Passa a Senna completando a volta de número 40. E passa também Berger. 27,3 de Senna contra 28,0 de Berger. 4,97, praticamente 5 segundos. A vantagem de Senna para Berger. Prost vem muito longe na terceira posição. Ainda não passou o Prost. Só agora passando o Prost. 20 segundos atrás de Berger. Aí você vê o carro de Ayrton Senna, 41ª volta, 89. A Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento do seu posto Esso. Produtos da Vemi. Cerveja Brahma Chopp. Nescafé e Samoa. Passamos de 1 hora de prova com 41 voltas. Estão na volta de número 41. Senna, Berger, Prost, Pirro, Patrese e Alesi, os 6 primeiros. Aí está Emanuele Pirro, que é o 4º colocado. Gugelmin sempre na 9ª posição. Piquet é o 12º. Senna já completando mais uma volta. Sempre ele e Berger. Vai deixando o retão Senna. Vai chegando ao final do retão Berger. 26,8 de Senna, 27,7 de Berger, diferença 5,86. É aquilo que eu queria ver, com pista limpa. 2 voltas com pista limpa, 2 voltas Senna foi mais rápido. Jonathan Palmer vai para o box. E o Prost é mais lento ainda. Está a 21 segundos e 4 de diferença de Berger, que é o segundo.
Aí o Pirro, que é o quarto colocado. Mas o Pirro ainda nem completou a volta de número 41. Está bem lá atrás do Pirro. Ele que poderia ser a ameaça para Prost. Se o Prost está 21 segundos atrás do Berger, o Pirro está 21 segundos atrás de Prost. Aí está Emanuele Pirro. Passa dando toda a pinta de estar com um cilindro a menos o carro de Martin Brundle. Ou pode ser um problema no escapamento do carro de Brundle, que passa com um barulho muito feio. 27,4 de Senna, 27,5 de Berger. Nessa volta agora, Senna e Berger viraram praticamente o mesmo tempo, porque o Senna conseguiu o que queria, que era essa diferença em torno de 6 segundos. Então a diferença para essa altura da corrida, uma diferença bastante tranquila, em que ele pode agora administrar um nível de corrida que não precisa ser tão forte como vinha sendo até agora há pouco. A não ser quando pegar de novo os retardatários, porque isso acontece em Jerez a corrida toda a partir da metade, então eles devem pegar de novo pelo menos mais 2 vezes. Então aí sim ele pode precisar acelerar um pouco mais para negociar melhor a ultrapassagem do que Berger. Mas por enquanto o seu ritmo agora deve ser nesse nível. Se você vai aí no carro do Prost, o Prost é que vai perdendo rendimento. Sem tráfego virou 29,3. O Pirro virou 28,3, um segundo, mas já vinha perdendo na volta anterior. Eu disse agora há pouco, o Prost está 21 segundos atrás do Berger e o Pirro 21 segundos atrás do Prost. E agora o Prost está 23 segundos atrás do Berger e o Pirro 20 segundos atrás do Prost. O Prost foi o primeiro a entrar para trocar os pneus. E pode ser que os seus pneus agora, esse que é o segundo jogo, já tenha se desgastado demais. Quando se imaginou que as trocas aconteceriam entre a 20ª e a 30ª volta, para uma corrida de 73, imagina-se também a possibilidade até de uma segunda troca. Isso, checado agora no box, essa informação, a Goodyear garante que não. Que, em princípio, não precisa. Mas no caso do Prost, que foi o primeiro a trocar, pode ser necessária mais uma troca. Aí também existe uma diferença básica do peso do carro, né? No momento da troca. Os pneus levam um peso muito maior no início da corrida. Na 30ª volta, à medida que o combustível vai se gastando, os carros vão ficando mais leves. 26,8 de Senna contra 27,7 de Berger. 7 segundos a vantagem de Senna para Berger. Os mesmos 23 de Berger para Prost e os mesmos 20 de Prost para Pirro. Aí Maurício Gugelmin é o 9º colocado e o Luiz Pérez Sala está logo atrás dele na 10ª posição. Sala já trocou pneus, Gugelmin não. E aí Senna. E a equipe McLaren. Vamos pela volta de número 44. Senna passa completando a volta de número 44, entra pela volta de número 45. Falei tudo isso e o Berger não passou. Passou só agora. Senna continua virando firme na casa de 1,26, 1,26,4 contra 1,27,8 do Berger, a diferença já passando dos 8 segundos. Aí você vê Gugelmin e Sala, briga que vale a 9ª posição. Faz uma belíssima corrida Maurício Gugelmin para quem largou em 26º e último. Antes da corrida conversava com o Alceu Gugelmin, irmão e empresário do Maurício, e ele dizia assim: já pensou o Maurício largar em último e marcar uns pontinhos? Eu disse: olha, eu já vi o John Watson largar em último numa pista travada e ganhar a corrida em Long Beach. Aí o Sala, ele e o Gugelmin logo à sua frente. Senna, Berger, Prost, Pirro, Patrese e Alesi. Sempre os 6 primeiros colocados.
Jornada nas Estrelas 4, A Volta para a Terra. Um filme inédito, amanhã em tela quente. Senna completa a volta de número 45 e vem tráfego por aí. Vai pegar pelo menos 2 carros da sua frente, Ayrton Senna. Ele já armava ali para a primeira ultrapassagem. Você viu que a porta foi fechada. Ficou em situação difícil. Exatamente o Filipe Alliot. Exatamente o Filipe Alliot que está à frente de Ayrton Senna. Ele já tentou ultrapassagem numa volta anterior, recolheu, viu que não dava. Vai perder tempo nesta volta. Faz sinais para Alliot. Pediu linha de passagem ali para o Alliot. O Alliot não deve ter visto, mas o Senna sabe que a câmera que está no carro dele viu. Se aproxima ali de Alliot. Aí foi a fechada que o Alliot deu no Senna quando o Senna tentou ultrapassagem por dentro. Ele faz sinal para Alliot. Quero ir por aqui, quero passar. Vai para a ultrapassagem por dentro em cima de Alliot. Consegue a ultrapassagem ganhando um certo tempo e volta a fazer sinal para Alliot. É aquilo que eu dizia, é um problema o tal do Filipe Alliot. O que ele tem na cabeça, acho que só ele sabe. O Alliot está na 8ª posição, não está em briga direta com ninguém, mas é sempre a mesma história. Acho que ele tem trauma de ser ultrapassado. Perde uma volta inteira para fazer a ultrapassagem em cima de Filipe Alliot. Mas o Berger também se enrolou, hein? Virou 28,6. Mesmo com o problema de ultrapassagem, o Senna virou 27,5. 10 segundos, ponto 4. A vantagem de Senna para Berger. E 26 segundos a vantagem de Berger para Prost. Além do tráfego, a verdade é que o Berger também já sentiu que o seu motor não está para ele exigir muito não. O motor continua fumando. Há uma movimentação nos boxes da Ferrari, isso pode significar um vazamento de óleo que venha comprometer realmente o motor. Então o Berger já tirou um pouco o pé. É a hora que o Senna deveria fazer a mesma coisa, em que agora ele já tem. Quando ele atingiu aqueles 6 segundos de vantagem, ele diminuiu um pouco, mas começou a acelerar de novo. Agora tem 10 segundos. Quer dizer, uma vantagem bastante tranquila que ele poderia começar a administrar. Agora são 47 voltas. E aí ele pegou um tráfego danado, porque ele sai do Alliot para chegar no Brundle. Vai para cima do carro de Brundle. Tirou de lado. Ficou com a curva à sua frente. Fez a ultrapassagem, fez a tomada e passou por Martin Brundle. Agora deu para perceber como chega rápido, que barbaridade o que chega rápido no final da reta, no momento, é claro, também da freada do Brundle, e o Senna ainda estava acelerando. Mas há uma diferença muito grande de carro e de motor, tanto que o Senna pôde frear ali dentro e ainda tomar a curva e fazer. Aí ele passa e já coloca a vantagem em cima de Martin Brundle. Senna, Berger, Prost e Pirro. Você vê no desenho animado a posição dos 4. Senna já indo por dentro do miolo, Berger iniciando o mergulho agora e o Prost só agora cruzando a linha. E o Pirro é quem vem tentando tirar esta vantagem em relação ao Prost. Ele tinha 21 segundos de desvantagem para Prost. Ao final da volta de número 38. Estamos ao final da volta de número 47. E a diferença caiu para 14 segundos. Caiu 7 segundos a vantagem de Prost para Pirro. Volta de número 48. Aí você vai vendo Ayrton Senna. Ele tem 12 segundos de vantagem para Berger, que é o segundo colocado. Completando esta volta, nós vamos para 25 voltas para o final. Tem muita corrida pela frente. Senna vem para completar mais uma volta. 1:27:3 a volta de Senna. Ele estava virando na casa de 1:26. Berger passou agora. Virou 1:28:1. 8 décimos, portanto, mais lento. Gugelmin numa briga terrível com Luiz Pérez Sala pela 9ª posição.
Mas está muito atrás do Aliô, né? Está 20 e tantos segundos atrás do Aliô. O Maurício Gugelmin. Aí o Gugelmin e o Sala coladinho nele. E saindo. Não só atrás dele, mas saindo. E Maurício Gugelmin também. A briga dos dois. O Sala colocou ali. Olha o replay. E olha só como o Sala passou por cima do carro do Maurício Gugelmin. O Sala que forçou ali, o Maurício tinha mais de meio carro à frente. É aquela história do mesmo caso do Senna com o Mansell. O piloto tem mais de meio carro à frente. Ele chega num limite, está brigando por uma posição. Ele está deixando para frear lá dentro. Então se ele não fizer a tangência, não vai fazer a curva. Você vai ver o replay de novo. Mais de meio carro à frente, Maurício Gugelmin. Quando ele veio para sua tangência, o Sala colocou por dentro. Eu acho que nessa aí não há nenhuma dúvida. Olha aí o replay de novo. Nenhuma dúvida. Até porque o Sala, no momento em que ele saiu do vácuo, ele saiu, mas já não dava para fazer a curva. É aquela história que é o que nós dizíamos lá no Grande Prêmio de Portugal. Piloto por dentro bate a roda dianteira esquerda na roda traseira direita de quem está à frente, a culpa é de quem vem por dentro. Não se chega nem à metade do carro. Aí Maurício Gugelmin, eu dizia, fazia uma belíssima corrida. E aí os dois vão voltando a pé. E nós vamos para a volta de número 50. Agora chega a informação do box também, de que estourou um pneu traseiro esquerdo do carro de Piquet. Vamos ver se ele consegue trazer o carro até os boxes para continuar na prova. Ele está exatamente à frente de Ayrton Senna. Vai rápido ali, hein? E sem nenhuma pinta de parar. É ruim de ter furado o pneu ali. Senna chega outra vez em Nelson Piquet. Eu acho que o box se enganou, foi de carro, porque o rendimento está normal, não está nem sequer perdendo pressão nem nada. E o Nakajima está fora desde a primeira volta, desde a segunda curva. Senna ameaça, Piquet fecha a porta. É um circuito muito difícil da ultrapassagem. Aí tem que seguir nesse carrossel e aguardar lá outra vez a entrada dos boxes. Duas chances, uma na entrada dos boxes e a outra na saída. Por isso é que Senna vai ali comboiando. Vai aí atrás, coloca de lado, avisa para o Piquet. Fritou o pneu porque ele forçou na ultrapassagem, puxou para dentro. Aí passou do pronto de freada, deu uma fritada no dianteiro direito. Sabe até que ponto isso pode ter lixado ali o pneu e possa complicar para o final. Deu uma travada, você viu, no dianteiro direito. Vamos ver no ritmo das voltas daqui para frente. Vai ter mais tráfego ainda. É o carro de CAF. Ele já faz a ultrapassagem. CAF favoreceu com isso e complicou com o Piquet. Piquet vem armando o bote ali atrás. Bota por dentro para fazer a ultrapassagem em cima de CAF. Senna virou um 27,9. O Berger 1,27,68. A diferença 14 segundos e meio. Isso era uma volta antes. Isso que você está vendo aí. Final da 50ª volta, nós já estamos na volta número 52. Mas sempre ali, Senna, Berger, Prost, Pirro, Patrese e Alesi nas 6 primeiras posições. Nelson Piquet o 11º porque ultrapassou a CAF. Você viu a ultrapassagem. Volta de número 51. 89. A Globo pega para valer. Fórmula 1 89. Oferecimento: produtos da Vemi, cerveja Brahma Chopp, Nescafé, Samoa e do seu Posto Enso.
Aí vai Ayrton Senna pela volta de número 52. O Prost cada vez mais longe do Berger, 26 segundos, ponto 9. Mas o Pirro é que perdeu o rendimento. Ele vinha ameaçando, tirou de 21 para 14 e agora já está 19 segundos de 8, praticamente 20 segundos. Atrás do Berger, atrás de Prost, que é o terceiro colocado. Senna completa a volta. E só agora o Berger vem rasgando pela reta. 26 de 88 a volta de Senna. 26 de 8 a volta de Senna, 27 e 4 a volta de Berger, 15 segundos a diferença entre os dois. Continua fumando muito o motor Ferrari do Berger, mas ele vai tocando firme. Prost é que ainda não apontou, ele é o terceiro colocado. Você está vendo o Berger aí agora, está fumando de vez. E o Prost passando. A essa altura vamos esclarecer as coisas. Não faz nenhuma diferença esse problema do Berger em relação a ele e Prost. Porque se o Senna vencer, independe das posições de Prost para vencer as três. Para ele chegar em segundo lugar, o Prost não poderia estar entre os três primeiros. Então a essa altura, como o Prost está em terceiro, e se houver algum problema no carro de Berger, o Senna tem que ganhar. Não pode nem pensar. E o Berger não estando ali, se de repente quebra o carro do Berger, o Prost estaria 42 segundos atrás do Senna. Ou seja, o Senna podia tirar o pé 2 segundos por volta. Até que seria bom negócio. Vale dizer, para a colocação, para os objetivos de Senna no campeonato, faz a menor diferença um segundo ou um terceiro de Prost nessa corrida. Faria diferença se o Prost fosse quarto colocado. Aí sim, aí o Prost não marcaria ponto nenhum nessa corrida. E o Senna teria direito de ser o segundo. Exato, porque ele iria trocar. O Prost iria trocar, então, 3 pontos daqui por 3 pontos que ele obteve na Hungria. Se ele chegar em terceiro, não. Aí ele marca 4, troca pelo 3 da Hungria, fica com um ponto a mais, obrigando o Senna a vencer não apenas essa, mas também no Japão e na Austrália. E o Berger, mesmo com o motor fumando tudo aquilo que você viu, faz a volta mais rápida da prova. Eu dizia, o motor está soltando fumaça, mas o Berger não está nem aí. Vai que vai tocando firme. Isso algumas vezes acontece sendo simplesmente o respiro de óleo. O respiro de óleo, que é aquela sobra que com a evaporação, a temperatura do motor, ele sai fora do motor, ele pode cair numa parte do chassi ali, a parte próxima ao escapamento, com a alta temperatura faz fumaça, tanto que isso geralmente acontece nas curvas, na hora que inclina mais o carro. Agora, se for uma perda de óleo mesmo, maior do que a do respiro, aí sim pode haver problema. A informação que chega do técnico da manhã, Timarelli, responsável pela ignição da Ferrari, está tudo normal no rendimento do motor de Berger. Aí Maurício Gugelmin, a longa caminhada. Você vê o Prost, Senna já completou a volta de número 54, Berger completou agora, engarrafado, preso no tráfego. E aí você vê o Prost, ainda não chegou. Ainda vai ter que puxar para a esquerda aí para ganhar a reta. Só agora vai ganhar a reta. Alain Prost, que é o terceiro colocado. Aí vem Prost passando. E você viu o Luiz Pérez Sala também voltando. 15 segundos, ponto 8 a vantagem de Senna para Berger. 28,2 a vantagem de Berger para Prost. Essa atuação do espanhol Luiz Pérez Sala interessa mais ou menos de uma forma direta ao torcedor brasileiro. Porque a posição de Sala na equipe Minardi, agora que a Minardi, você vê a evolução da equipe Minardi, com o Martini andando lá na frente e o Sala não acompanhando o ritmo de Minardi, a posição de Sala fica ameaçada exatamente por Roberto Moreno. Conversando com técnicos da Minardi, todos fazendo força para o Moreno e principalmente a Pirelli fazendo o seu jogo ali para tentar colocar o Roberto Moreno na Minardi e fazer dupla com o Pierluigi Martini, o que tornaria a Minardi uma equipe muito forte no ano que vem. E mais, né? A Minardi tem 2 brasileiros na sua equipe. A rapaziada que cuida aí da telemetria, 18 voltas para o final, cuida do desenvolvimento de telemetria da equipe Minardi. O Fernando
Otávio. E essa altura os dois podem estar lá buzinando no ouvido do pessoal da Minardi de que o Moreno seria uma boa opção. Quem sabe? Seria uma ótima para a temporada de 90. Aliás, tem outras mudanças aí mais ou menos já certas, hein? A Lola terá o francês Eric Bernard, que vem da Fórmula 3000, você se lembra, fez 2 corridas de Fórmula 1 esse ano, e talvez continue com a Lyon. A Ligier deve ficar com o Gruyat. O René Arnoux finalmente vai se aposentar e a Ligier deve contratar então para o lugar de Arnoux o Nicola Larini. A Minardi, eu já disse, pode ficar com o Martini e eventualmente o Roberto Moreno. Na Brabham não muda nada, Martin Brundle e Stefano Modena. Na Onix está certa a presença do Stefano Johansson. E o segundo piloto pode ser o Leto, o finlandês, que correu hoje, fez a sua estreia na Fórmula 1. Na Dallara continua um Cássio de César. Na Tyrrell tem o Jean Alesi e uma vaga. Por enquanto está nada certo com o Palmer, nem sabe se ele vai continuar na equipe. A Marti continua, Capelli e Gugelmin. A Arrows parece que está certa com Michele Alboreto e Satoru Nakajima. A Lotus já comunicou seus planos, terá Derek Warwick e Martin Donnelly. A Benetton, você já sabe, Nelson Piquet e Alessandro Nannini. Williams, nada novo, Butsen e Patrese. E a Ferrari terá a próxima mancha, McLaren, Senna e Berger. Senna virou um 27,6 contra um 27,9 de Berger. 19,9, 20 segundos a vantagem de Senna. Ele pode aí tirar um pouco o pé e começar a andar na casa de 1,28, que tá bom demais. Prost ainda não passou, ele que é o terceiro colocado. Vai passar apenas agora. Você ouviu aí o ronco do motor Honda do carro de Prost. Ele virou 27,8, 27 segundos atrás de Berger. Pirro continua na 4ª posição. Você vê aí Patrese em 5º, Alesi em 6º. Nelson Piquet é o 10º colocado. Isso depois da batida de Sala e Gugelmin. Gugelmin era o 9º, Sala era o 10º. Piquet era o 12º, passa para a 10ª posição. Ayrton Senna vai pela volta de número 57. Os Trapalhões, o quarteto mais louco do Brasil. Hoje, 7h15 da noite. Outra boa notícia, né, Galvão, desse fim de semana para a torcida brasileira foi realmente a confirmação. As tratativas já iam bastante adiantadas. A confirmação da contratação do projetista John Barnard pela equipe Benetton. Ele vai trabalhar junto com o Nelson Piquet no ano que vem. A Benetton vai montar para o John Barnard, no sul da Inglaterra, um centro de tecnologia avançada. Ele vai formar uma equipe com mais de 20 engenheiros. Vai ter um túnel de vento próprio, enfim, uma equipe muito bem aparelhada, que é o golpe da Benetton, para tentar realmente se tornar uma das 3 melhores equipes do mundo aí, brigar com Ferrari, com Williams, com McLaren. O Barnard é basicamente o pai deste sucesso da McLaren. Com ele que começou com os títulos mundiais de Nick Lauda de 84, depois de Prost de 85, de 86. Sobrou alguma coisa ainda, depois o Barnard foi para a Ferrari, mas para o título de Ayrton em 88. E o Barnard é responsável por essa evolução aí da Ferrari, este carro da Ferrari, que chega no final do ano ganhando corrida, brigando por posições. Quer dizer, o Barnard e Piquet na Benetton é um reforço para ninguém botar defeito. Talvez seja uma ponte dupla, né? Que a Benetton vai tentar cruzar para sair de média para grande equipe. E tem um terceiro aliado muito forte, que é a Ford, o centro da Ford, a Ford Detroit, quer dizer, a Ford americana, investindo com tudo na Fórmula 1, tentando fazer voltar os seus melhores tempos da Ford Cosworth, o motor que mais corridas ganhou na Fórmula 1. Para eles vão ter que tentar sair desses 8 cilindros aí, pensar em 10 ou alguma coisa para ganhar potência, porque senão fica uma disparidade muito grande para os motores 10 cilindros da Honda e para os motores 12 cilindros da Ferrari. Você viu a Ferrari ali, agitação, Berger passa, Senna vira 27,1, Berger vira acima dos 28, a diferença passa de 21 segundos. Nós vamos pela volta de número 59. Aí o Prost, ele vem agora para completar a volta de número 58. Aí Dallara indo pro box. Alex Capi. O Capi vinha na 11ª posição, estava logo atrás de Nelson Piquet.
mais uma vez para você o carro de Prost. Vamos pela volta de número 59. Quando o Senna passar na reta dos boxes, nós teremos 14 voltas para o final. 89. A Globo pega para valer. Fórmula 1 89. Oferecimento: cerveja Brahma Chopp, Nescafé, Samoa, do seu posto Enso e produtos da Veni. Aí você está vendo o Prost. Hoje no Esporte Espetacular, você tem as emoções do voleibol. O Brasil campeão sul-americano masculino, mantendo a hegemonia no voleibol masculino, ganhou da Argentina na final. E o feminino que, mais uma vez, ficou com o vice-campeonato, não conseguiu outra vez passar pela fortíssima seleção peruana, que afinal de contas vem de medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul. E uma medalha de prata que vou lhe contar, aquele time peruano fez 2-0 e teve para fechar em 3-0 em cima da União Soviética e depois perdeu 3-2. Portanto, o Brasil campeão masculino sul-americano no voleibol e vice-campeão feminino, logo mais você vai ver no Esporte Espetacular. Vamos pela volta de número 60. Senna tem 23 segundos e 4 de vantagem para Berger, que tem 25 segundos de vantagem para Prost, que tem 20 segundos de vantagem para Pirro. São os 4 primeiros colocados. A quinta posição é de Ricardo Patrese, com Jean Alesi em sexto. Sétimo, Filipe Alliot. Oitavo, André de César. Nono, Jonathan Palmer. Décimo, Nelson Piquet. São os 10 primeiros colocados. Volta de número 61. Para Ayrton Senna, que é o líder. Para Berger, que é o segundo. E para Prost, que você vê aí na terceira posição. Música, humor, jogos e muitos prêmios. Hoje no Domingão do Faustão, a partir de 2 da tarde. Você vê como o Prost fica ali com o Schieber logo atrás e não consegue fugir da erro de Eli Schieber. O Ayrton Senna já completou 60 voltas, já vai pela volta de número 61. Ele e Berger. E só agora o Prost vai passando. O Schieber ficou tão assanhado que tirou de lado. Ao Pirro. Quarto colocado. Faz sinal. Emanuele Pirro. Vinha numa belíssima quarta posição. Fazendo uma bela corrida. E acaba aí a corrida para Emanuele Pirro. Com isso, o quarto colocado vai passar a ser Ricardo Patrese, com Alesi em quinto e Filipe Alliot na sexta posição. Aí o replay. Como ele tornou sozinho lá, num erro todo seu, não estava ameaçando a ultrapassagem, estava se aproximando ali. Rodou ali na maior o Pirro. Senna completa 61 voltas. Faz ali a ultrapassagem em cima da Williams. Vai pela volta de número 62. Restando, portanto, menos de 12 voltas para o final da corrida. Senna virou 27-2. Está um relógio, um em cima da outra. 27-1, 27-3, 27-2. Berger, que volta a apertar, vira 26-3. Aí Ayrton Senna, na volta de número 62. Berger já passou e só agora o próximo vem chegando. Sem conseguir desgarrar do carro do Schieber, sendo até ameaçado de ultrapassagem pelo Schieber. A animação aí dos três. Carro de Senna já se aproximando na parte alta do circuito lá pelo outro lado, já vindo para completar mais uma volta. O Berger bem no meio do circuito e o Prost acabou de passar, de completar a volta. Senna já vai puxar para a esquerda para ganhar a reta dos boxes para completar a volta de número 62. Aí já virando Ayrton Senna. Já vem pela reta. Aí o Pirro. Senna completa 62 voltas, botou o pé lá em cima. 1:29.1. Tirou o pé Ayrton Senna. Virou
em 29.1, restando 11 voltas para o final. O Berger passa, virando em 28.2, tirou praticamente um segundo, mas a vantagem é acima de 21 segundos. Senna virou 29.1 na volta anterior. Ele vai pela volta de número 63 e você vai com ele no cockpit de sua McLaren. Aí vai Senna, tentando já não usar a pista toda, não se aproximar das zebras. Repare, ele já não vai na zebra. Vem Senna pelo meio da volta de número 63. Vamos ver o tempo de Senna no término desta volta. Eu repito que ele virou em 29.1 na volta de número 62 contra 27.2 que tinha na volta de número 61. Depois de 62 voltas com 1 minuto e 31 de prova. Senna já vem para completar a volta de número 63. Já vem pela reta Ayrton Senna. Completa 63 voltas e fica a 10 voltas do final. Vira 28.9, quer dizer, ele achou um novo ritmo. Virou 29.1 na volta de número 62 e 28.9 na volta de número 63. São 10 voltas para o final. Berger ainda não passou, vai passar agora. Berger 29 cravados, basicamente o mesmo tempo de Senna. Piquet nona posição para Nelson Piquet, com o problema do pirro. Ele foi herdando posições, né? No 12º, Sala e Gugelmin bateram. Ele passou a 10º, pirro rodou, abandonou a prova. Ele passou para a nona posição. Prost que ainda não passou para completar a volta de número 63. O Prost não só não conseguia fugir do Schieber, como foi ultrapassado pelo Schieber e está bem atrás do Schieber. O Prost virou um 30.4, mas o Patrese, que é o quarto colocado, que poderia ameaçar o Prost, também virou na casa de 1,30. Está muito longe dele. Tá aí o Patrese, olha. Essa é a briga que vale a quarta posição e ele acaba de perder a quarta posição para Alesi. Acaba de perder a quarta posição para Alesi. O Alesi virou 26.8. O Patrese no box, porque ele perdeu essa posição sem a menor chance de lutar. Você vê que ele já não tem pneu. Agora talvez uma tentativa aí para recuperar, mas são apenas 10 voltas, vai ser difícil. Senna completou a 64ª volta em 1 minuto 28.8. Está ali mantendo próximo aos 29. Você tem o replay da ultrapassagem do Alesi em cima do Patrese, ele tem condições. O Alesi é que vem tirando aí 4 segundos por volta em relação ao próximo, mas são poucas voltas e muita diferença entre os dois. Você vê o Alesi que está atrás do Senna? Como o Senna vem andando na casa de 1,29, o Alesi em 1,26, o Senna tinha passado o Patrese e o Alesi vai para cima dele agora. Volta de número 65 para Ayrton Senna. Ele olha ali procurando o Alesi. O Prost só passou agora. Outra vez 1,30 para Prost. É o terceiro colocado. Mas a diferença é enorme. 40 segundos de Prost, que é o terceiro, para Alesi, que é o quarto. A quinta posição passa a ser do Patrese. Ele tinha tanta vantagem para o Alliot que ainda voltou em quinto lugar. O Alliot é o sexto. Nelson Piquet continua em nono. Vamos ver o tempo de Senna. Ele vem para completar 65 voltas. A equipe McLaren está ali preparada para alguma coisa. 1,29,6. Tira mais o pé ainda Ayrton Senna. Vai pela volta de número 66, no total de 73, Ayrton Senna. Arruma a viseira. Muda a marcha. Aí vai Senna. Volta de número 66, e o Berger passando agora. Na segunda posição. Deu para trás e logo ali atrás. Aí o Berger, que é o segundo. 66ª volta. 89. A Globo pega para valer.
Fórmula 1 89, oferecimento Nescafé, Samoa, do seu posto Enso, produtos da Vemi e cerveja Brahma Chopp. Aí você vai vendo o Gerhard Berger, que é o segundo colocado, com 23 segundos de vantagem para Prost. Prost está 33 atrás do Berger. Senna vem para completar a volta de número 66. Aí Senna na pista. Completa 66 voltas. Um 28,7. É ali, 1,29 para lá, 1,29 para cá. Agora 1,28,7. São menos de 7 voltas agora para o final. Aí Berger passando. Tem o Patrese de pneus novos logo atrás dele. O Berger também virando na casa de 1,30. São os pneus se desgastando. E o Patrese está de pneu novo, acelerando forte, porque ele está atrás da quarta posição que ele perdeu para o Alesi. Mas com 66 voltas, ele está na 67ª, ele está 18 segundos atrás do Alesi. E o Alesi, apesar de eu estar com os pneus novos, está em final de pneu, final do jogo de pneu agora, está virando na casa de 29. Quer dizer, o Patrese vai ter que acelerar muito, mas ainda assim vai ser muito difícil. O Senna virou 28,7, o Berger 30,3, o Prost 29,5, o Alesi 29,8 e o Patrese 28,5. E o Alliot virou 31,8. São os 6 primeiros colocados. Nelson Piquet a 9ª posição, muito atrás do Palmer para tentar a 8ª posição. Senna completa 67 voltas, entra pela volta de número 68. Aí você vai vendo o carro do Prost. Repare que ele ainda não se aproximou da reta. Aí vem Prost. O Berger perde muito rendimento. E de novo virou na casa de 31. Ele virou 1,31,54, Senna 1,29,87. O Prost vem vindo para completar a sua volta. Pode ter se aproximado um pouco de Berger. 1,30,34. Também o Prost não está afim de acelerar nada. São as 3 primeiras posições e nós vamos pela volta de número 68. Vai vendo o Prost, o Senna já vem no mergulho para se aproximar da reta dos boxes, para completar 68 voltas, entrar pela volta de número 69. Aí você vai vendo o carro de Prost. Senna nesse exato momento vai completando 68 voltas. 1,31,5. Pé lá em cima de Ayrton Senna. Vem andando 5 segundos mais lento do que há 10 voltas atrás. Estamos a 5 voltas, agora menos de 5 voltas para o final. É o Grande Prêmio da Espanha. 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1 1989. Sempre aí o carro de Prost. O Berger também 1,33,5. Já ninguém tem mais pneu a essa altura. Uma pista que gasta muito. Pneus trocados antes da 30ª volta. Eles já vão se aproximando da volta de número 70 por aí. Dá para imaginar. Tá vendo aí o Prost. E aí o Senna. Prost completou a volta agora. Senna vem no mergulho. O Alesi sempre ali atrás. Senna, Berger, Prost, Alesi, Patrese e Alliot são os 6 primeiros.
depois de 68 voltas. Eles estão exatamente para completar a volta de número 69. Vai apontar na reta Ayrton Senna. Aponta na reta Senna. Terceira, quarta, quinta, sexta marcha. Despeja a potência, completa 69 voltas, 1:31,7. Aí redução. Faz a curva do final da reta. Num ritmo bem mais lento. Alesi se aproxima, ele procura no retrovisor a Jean Alesi. Tem que sair do carrossel de curvas aí e abrir para a ultrapassagem de Alesi. São 4 voltas, sinaliza a televisão, menos de 4, porque Senna já está quase pela metade da volta de número 70. O Alesi, que é o quarto colocado, logo ali atrás dele. Aí no seu ritmo, Ayrton Senna. Alesi encosta. Abre para passar. Senna deixa que ele ultrapasse. Vai na freada atrás de Alesi. Olha o Alesi como balança na frente dele. É bom passar e deixar abrir. Volta de número 70, é isso que faz Senna. Porque o Alesi está numa balada forte, sonhando com a possibilidade de se aproximar de Prost, com os pneus gastos, forçando o ritmo. Aí o Alesi, logo atrás dele, o Senna. Ali os dois. Você veja que o traçado do Senna é menor, ele usa menos pista. O Alesi está andando tudo que pode. E o Senna está economizando. Na reta. Se não tirar o pé, vai ter que passar. Completa 70 voltas Ayrton Senna. Bem ali atrás do Alesi. Virou 32,4 Ayrton Senna. Repare que o Alesi já está nas últimas de seus pneus. Então ele abre para Ayrton Senna passar de novo. Porque ele passou, mas não conseguiu abrir dele. Senna bota um pouquinho mais de pimenta para fugir um pouquinho do Alesi. Aí abre uma vantagem. Vai pela volta de número 71. Mesmo assim a vantagem é de 26,6 para Berger, que é o segundo. Prost ainda não passou para completar a volta de número 70. Prost, que é o terceiro colocado. Passa agora Alain Prost, que é o terceiro colocado. Dos 3 primeiros é o que está andando mais rápido, na casa de 1:30. Pneu já não tem mais para ninguém. Volta de número 71, são 73 voltas. Aí Senna. A terceira posição de Prost, teoricamente daria 4 pontos. Ele tem que trocar por um quarto lugar, então soma um ponto só, se chegar em terceiro Prost. Senna passa completando a volta de número 71 e são 2 voltas para o final. Olha só, não falei que ele botou a pimentinha ali para fugir do Alesi, ó, virou 30,9, estava andando em 32,4, virou 30,9. Olha, essa terceira colocação do Prost quer dizer o seguinte, né? Ele marca 4 pontos, elimina os 3 que ele obteve na Hungria, um quarto colocado na Hungria, a quarta colocação na Hungria, ele marca 1 ponto. Então, ele está 24 pontos à frente do Senna. Com essa vitória do Senna, se eventual vitória do Senna, cairia para 15 pontos a diferença, com 1 do Prost, 16. Isso já obriga o Senna a marcar 2 vitórias e fazer 18 pontos. Quer dizer, uma vitória em segundo lugar, ele faria 15, não seria suficiente. Ele fica na situação de 3 vitórias, mas com 2 vitórias é o que basta, porque o Prost não marcaria nada a não ser que ganhasse, porque aí passaria a ter resultados de primeiro e segundo só. E o Senna passaria a depender do seu esforço no Japão e na Austrália. Não, o Prost de agora em diante não marca mais nada, a não ser que ganhe. A não ser que ganhe. Quer dizer, pode obter um segundo lugar, mas aí é 1 ponto a mais, troca pelo 5º. O Prost já jogou o 5º lugar fora, joga agora o 4º lugar, teria esse terceiro lugar. Então, joga o terceiro. Mas enfim, ele pode até nem correr. Aí vem Senna para completar 72 voltas. Passa Ayrton Senna para receber a placa de 1 volta só. E o Alesi está ali atrás dele, coladinho atrás dele. Na última volta,
Agora que é hora de tirar o pé de uma vez, deixa o Alesi passar. Ou ele que sente, ele que tá na pilota ali, quem sabe é ele. Já completou 72 voltas. Está na volta final Ayrton Senna. Vai se encaminhando para metade da volta Senna. Berger é o segundo e Prost é o terceiro. Outra vez ele bota uma pimentinha ali para ter um espaço para respirar um pouco em relação a Alesi. Virou 32,4 na volta anterior. Está procurando nos retrovisores a presença do Alesi. Vencendo em menos de meia volta. É o grande prêmio da Espanha, para que o campeonato possa continuar aberto. Ayrton Senna chegou na Espanha e nós dizíamos no início da prova, com apenas duas possibilidades, com duas opções. Ele tinha que vencer ou vencer. Ele vem com 72 voltas completadas. Vem na volta de número 73. Vem Ayrton Senna, movimentação no box, o diretor de prova aguarda. Senna vem no mergulho para se aproximar da reta dos boxes. Esta curva para a esquerda. Esta dupla para a direita, aliás, depois a última para a esquerda. Aí vem Senna para se aproximar da última curva. O campeonato está aberto, sim senhor. Senna depende dele, de duas vitórias para chegar ao título mundial. Em pistas que ele gosta. Aí vem Senna, Senna, aí... Brasil! De ponta a ponta na Espanha. Não interessa a posição de Prost. Vencer ou vencer, é do jeito que ele gosta, é como ele gosta de correr. Partiu pra cima, não deu chance pra ninguém. De ponta a ponta, Ayrton Senna do Brasil. A sexta vitória na temporada. Berger é o segundo. Prost vai chegar em terceiro, vai somar um ponto só. Não faz diferença essa altura. Ayrton Senna de ponta a ponta na Espanha. Ele atinge a sua 20ª vitória. Se iguala a Nelson Piquet no maior número de vitórias. Tem o mesmo número de vitórias de Piquet com seu tricampeonato mundial. Ayrton Senna, Prost Cruz em terceiro. 20ª vitória de uma carreira fantástica. Sexta vitória na temporada. Restando duas corridas. E é como eu dizia, do jeito que ele gosta, e ele me dizia isso. Agora eu vou correr como eu gosto. É ganhar ou ganhar, eu vou pra cima e vou me embora. Partiu pra vitória e ela veio. Meteu 27 segundos em cima de Berger, com mais 26 em cima de Prost. Foram 53 segundos de vantagem para Prost em terceiro. Ayrton Senna comemora, faz as pazes com a vitória. Espanta o Uruca, depois do Grande Prêmio da Itália e depois do Grande Prêmio de Portugal. Ayrton Senna, 20ª vitória na carreira. Foram 20 de Senna, 20 de Piquet, 14 de Emerson e uma de José Carlos Patti. Nas 55 vitórias brasileiras. Ayrton Senna de ponta a ponta. Para não ter confusão, para não ter discussão, 27 segundos na frente de Berger. 6 vitórias de Senna. E mais o seu segundo lugar. Senna vai para 60 pontos contra os 76 de Prost. Agora, 2 vitórias. É isso aí. Comemora, Senna. É esfriar a cabeça, esperar 3 semanas e partir em Suzuka. E depois, se tiver uma vitória em Suzuka, eu quero ver a pressão em cima do Prost na decisão nas ruas de Adelaide. Senna, grande vitória na Espanha. Daqui a pouco nós voltamos com ele no alto do pódio. 89, a Globo pega pra valer. Mas tá aí, Ayrton Senna firme na disputa do campeonato. E sempre corre para vencer. Corre sempre à frente, marca as pole positions. Já tem 11 mais uma vez nessa temporada. E vai para cima. E ele dizia exatamente isso. Nessa semana, nesse período, depois de todos aqueles problemas na Espanha, as barbaridades do Mansell, ele dizia, bom, pelo menos agora, vou correr do jeito que eu gosto. Vou largar na frente e vou me embora. Quem quiser que venha atrás. O Berger tentou vir, o Prost tentou vir. E aí ele chega à sua 6ª vitória na temporada. Chega aos 60 pontos. São 16 pontos de desvantagem em relação a Prost. Agora o Prost só pode, se Senna vencer as 2 corridas, marcar ainda um segundo lugar para computar 2 pontos, trocando por este terceiro hoje daqui, para chegar aos 78 pontos. Senna vencendo as 2,
vai aos mesmos 78 pontos. E aí levaria 8 vitórias contra 5 vitórias de Prost. E aí seria o campeão do mundo. É o que se espera, é o que nós esperamos. É a nossa torcida. Vocês aí no Brasil e nós aqui dando a maior força. Agora na próxima corrida no circuito de Suzuka, daqui a 3 semanas exatamente, madrugada de sábado para domingo no Brasil. Aí vem Ayrton Senna sentindo algum problema ali na perna direita, sentindo os esforços, sentindo ali os esforços pro problema que teve, algum problema que teve na corrida, no seu carro, manca um pouco da perna direita, mal sentado, batendo com a perna em algum lugar no cockpit, mas apesar da dor, seguramente feliz da vida por voltar ao alto do pódio. Daqui a 3 semanas, Suzuka. Daqui a 5 semanas, Adelaide. E vamos à decisão do campeonato. Senna precisava da vitória, porque com Prost chegando em terceiro, o segundo lugar não lhe adiantaria nada. Era vencer ou vencer, e ele venceu. E agora fica toda a expectativa para o Grande Prêmio do Japão, porque são 3 etapas. A primeira está cumprida, restam 2. Continua muito difícil, mas como eu dizia, depois do Grande Prêmio de Portugal, não é impossível. Ayrton Senna, no alto do pódio, mais uma vez vai ouvir o hino nacional brasileiro. Vamos ouvir o hino nacional em inglês, porque a equipe é inglesa, a McLaren. A imagem de Senna, cansado realmente. A bandeira brasileira lá ao centro, da Áustria de um lado, da França de outro. O hino nacional inglês. Senna, Berger e Prost. Alesi foi o 4º, Patrese o 5º, Felipe Alliot o 6º colocado. Piquet chegou na 8ª posição. Prost tem 76 pontos, Senna tem 60. Essa pontuação já não interessa. Senna precisa vencer as 2 para ser bicampeão mundial de Fórmula 1. Senna volta a vencer o Grande Prêmio da Espanha. Seu companheiro de equipe no próximo ano, Berger, chega em segundo, e Prost, que vai correr no lugar de Berger na Ferrari, chega na 3ª posição. E Berger faz um belíssimo final de temporada. 6 pontos de um segundo na Itália, 9 pontos de uma vitória em Portugal, 6 pontos de um segundo na Espanha. Faz 21 pontos em 3 provas apenas. E Senna vai estourar a champanhe, fazendo as pazes com a vitória. Vencer ou vencer, Senna? Esta é a sua opção, este é o seu caminho. Para cima deles, Suzuka, daqui a 3 semanas, está aberto o Campeonato Mundial. Ayrton Senna parte firme em busca do bicampeonato do mundo de Fórmula 1.